Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Quase 200 países aprovaram na COP26 um pacto que, apesar de importante, é considerado mais do que insuficiente. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que o mundo continua à beira de uma catástrofe climática. A OIT estima que cerca de 560 milhões de pessoas trabalharam em casa durante 2020. A pandemia causou um retrocesso de mais de 18 anos na participação laboral das mulheres na América Latina e no Caribe. A CSA realizou um debate sobre a transformação sindical na perspectiva da juventude trabalhadora. Mais de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras pediram demissão nos Estados Unidos. Quase 200 países aprovaram um pacto durante a COP26 e esse pacto é considerado importante, porém insuficiente. Após 2 semanas de intensas negociações, cerca de 200 países aprovaram um texto considerado o mais importante desde o Acordo de Paris. Apesar dos avanços, o acordo é avaliado como insuficiente por organizações e movimentos sociais, devido à notória falta de compromissos para garantir a limitação do aumento da temperatura mundial a mais 1,5 graus Celsius e a imposição de mercados de carbono. Incorporar a transição justa em diferentes pontos do acordo representa um avanço importante para a classe trabalhadora. No entanto, existem muitas diferenças e interpretações errôneas do conceito. O Pacto para o Clima de Glasgow propõe que os Estados-membros apresentem novos compromissos nacionais para reduzir as emissões de gases com efeito estufa até o final de 2022, 3 anos antes do previsto, embora tenha em conta as diferentes circunstâncias nacionais. A COP26 aprovou um texto que só abre caminho para consultas formais para criar fundos de financiamento e, posteriormente, estudar os danos e as perdas dos países mais vulneráveis, que não respondem à urgência das populações e países mais afetados. Organizações e movimentos sociais denunciaram a insuficiência desse acordo, que exigiram a ausência de metas de financiamento claras e tangíveis para que os países do sul global enfrentassem as mudanças climáticas. O Pacto Climático de Glasgow orienta a próxima década de políticas para um modelo de desenvolvimento com uma economia de baixo carbono, identificando tecnologias, mecanismos financeiros e outros. Sindicatos e organizações sociais estão determinados a monitorá-lo de forma crítica, devido aos riscos de validar propostas de negócios aparentemente sustentáveis. Os resultados não são suficientes para enfrentar o que é classificado como uma catástrofe climática iminente, uma catástrofe que será sofrida de forma muito desigual por certas regiões do mundo, especialmente da América Latina e o Caribe. Pesquisadores constatam que as aves amazônicas estão sofrendo mutações devido às mudanças climáticas. Mesmo nas áreas mais remotas da Amazônia, é possível verificar o impacto das mudanças climáticas, alerta uma nova pesquisa publicada pela revista Science Advances. As condições mais quentes e secas das últimas 4 décadas estão diminuindo o tamanho do corpo das aves na floresta tropical e aumentando a sua envergadura. Segundo o estudo, essas mudanças são causadas pelos desafios nutricionais e fisiológicos originados em estações secas, como as que costumam ocorrer de junho a novembro. Vitek Jirinek, ecologista do Centro de Pesquisa de Ecologia Integral, diz que no meio da floresta amazônica intocada é possível perceber os efeitos globais da mudança climática causada pelos humanos. Jirinek e seus colegas analisaram os dados coletados em mais de 15 mil pássaros que foram capturados, medidos, pesados e marcados ao longo de 40 anos de trabalho de campo. Eles descobriram que quase todos tinham ficado mais leves desde os anos 80. A maioria das espécies perdeu em média 2% do peso corporal a cada década, o que significa que uma espécie de ave que pesava 30 gramas na década de 80 teria agora uma média de 27,6 gramas. E na Colômbia, uma comunidade atua para preservar uma das maiores lagoas do país. Na
Na Lagoa de Lacocha, a segunda maior da Colômbia, além dos peixes, é possível ver latas de óleo, peças de automóveis, dentre outros resíduos flutuando. Diante dessa situação, as empresas privadas apoiadas pelo governo se uniram para retirar toneladas de lixo das águas. A Lagoa de Lacocha é de origem glacial e está localizada no sudoeste colombiano. A iniciativa ambiental é liderada pela empresa Marlin Diving Center. Segundo o mergulhador e representante da instituição, Juan Carlos Yela, a Lagoa Lacocha é muito importante no mundo todo e por isso estamos buscando todos os anos fazer as limpezas subaquáticas. O ambientalista acrescenta que além de limpar o fundo da lagoa, também buscam educar a comunidade ambientalmente por meio de oficinas para mitigar o problema e dar sustentabilidade ao turismo e aos esportes náuticos. No primeiro dia de limpeza, cerca de 40 mergulhadores conseguiram retirar 626 quilos de lixo do fundo da lagoa, 70% de plásticos. A época das chuvas torna as águas mais escuras, impedindo a visibilidade necessária para localizar e retirar o lixo, segundo Juan Carlos. O objetivo é que o projeto se consolide e se realize a cada ano para conscientizar a comunidade de que existe um tesouro que deve ser protegido. A iniciativa também contou com o apoio da Marinha da Colômbia, que por meio de seus mergulhadores retira os itens maiores e mais pesados. E a OIT estima que mais de 560 milhões de pessoas trabalharam desde casa durante 2020. A Organização Internacional do Trabalho indicou que em 2019 260 milhões de pessoas trabalhavam na modalidade de home office, antes da pandemia de Covid-19, ou seja, 7,9% do total. No entanto, no auge da pandemia de 2020, a OIT estima que cerca de 560 milhões de pessoas desenvolveram as suas atividades laborais desde as suas casas. A organização explica que grande parte dos trabalhadores que atuam em home office são autônomas e vivem em países em desenvolvimento, enquanto alguns deles são teletrabalhadores, principalmente em países ricos. Segundo dados da OIT, em 2019, 147 milhões de mulheres e 113 milhões de homens trabalhavam em casa. Isso representa 11,5% para mulheres e 5,6% para homens. Durante a pandemia, à medida que os trabalhadores de escritório em todo o mundo ficaram em casa para trabalhar, o número de pessoas em home office aumentou drasticamente. E a CSA realizou um debate sobre a transformação sindical desde a perspectiva da juventude trabalhadora. A CSA realizou o debate Transformação Sindical na Perspectiva da Juventude Trabalhadora. Estiveram presentes Rafael Freire, secretário-geral da CSA, e Dorothy Vorgert, diretora do Projeto Sindical Regional da FES. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, destacou na abertura do evento a importância de que os sindicatos voltem a ser protagonistas em seus países. No mesmo sentido, a diretora regional da FES definiu como fundamental, mais do que nunca em qualquer outro momento da nossa história, aquele olhar dos jovens com a capacidade de inovar. Por sua vez, a secretária de Políticas Sociais da CSA, Jordânia Urenha Loura, alertou que não podemos ficar apenas refletindo. Temos que continuar construindo alternativas coletivas ao neoliberalismo e que, por sua vez, fortaleçam a unidade de luta do movimento sindical. O debate contou com a participação de Érica Hilton, vereadora de São Paulo com maior número de votos no Brasil nas eleições de 2020. Hilton destacou que há uma precariedade ainda maior na nossa classe trabalhadora, mas somos resistência e somos resiliência. E a pandemia causou um retrocesso de mais de 18 anos na participação laboral das mulheres na América Latina e no Caribe. A educação online, o teletrabalho e o comércio eletrônico deixaram as pessoas com menos acesso às tecnologias digitais, principalmente mulheres e meninas, para trás. Além disso, também foram as mulheres e as meninas que absorveram a maior parte das necessidades de cuidados criadas pela pandemia, sacrificando seus empregos e sua educação. Na verdade, as mulheres entre 15 e 29 anos têm 3 vezes mais chances de estar fora do mercado de trabalho e da sala de aula do que os homens da mesma idade. Se o valor econômico de todos os tipos de cuidados prestados por mulheres fosse considerado, seria de 11 milhões de dólares ou 9% do produto interno bruto mundial.
A ONU Mulheres e a CEPAL lançaram uma publicação sobre o Sistema de Atenção Integral. A ONU Mulheres e a CEPAL lançaram a publicação Rumo à Construção de Sistemas Integrais de Atenção na América Latina e no Caribe. O documento representa um marco para as pessoas e instituições que buscam promover o desenvolvimento de sistemas de atenção integral. No âmbito do Dia de Mobilização pela Atenção, a CSA realizou uma campanha sobre o tema e pediu aos governos mais investimentos para a atenção, sistemas de proteção universal e garantias de trabalho decente para milhões de trabalhadores da saúde. A CSA destaca a importância do trabalho de cuidado para a sustentabilidade da vida das pessoas dentro e fora de casa. A economia do cuidado abrange todo o trabalho não remunerado realizado em casa, assim como todo o trabalho remunerado realizado no mundo do trabalho. O tempo de trabalho remunerado e não remunerado das mulheres é pelo menos o dobro do dedicado pelos homens nessas mesmas atividades. É preciso reverter a pouca visibilidade que esse setor tem nas economias da região, para que o cuidado seja entendido como um componente fundamental para o desenvolvimento sustentável. Por esses motivos, a CSA divulga com a sua campanha a importância de acompanhar as mobilizações para a ratificação da Convenção 156 da OIT sobre trabalhadores com responsabilidades familiares. Mais de 4 milhões de trabalhadoras e trabalhadores pediram demissão nos Estados Unidos. Cerca de 4,4 milhões de pessoas pediram demissão nos Estados Unidos em setembro. O alto número de pedidos tem levado especialistas em recursos humanos e no mundo do trabalho a avaliar as razões desse fenômeno, observado após a chegada da Covid-19. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, sugeriu que as empresas ofereçam aos trabalhadores melhores condições para evitar a falta de mão de obra em determinados setores. De acordo com o relatório de setembro, foram oferecidos 10,4 milhões de novos empregos, muitos deles criados pelos pedidos de demissão. A rotatividade está vinculada, segundo especialistas, ao retorno ao trabalho presencial, promovido por empresas e instituições. Muitos trabalhadores consideram mais conveniente ter 2 ou mais empregos remotos do que um presencial, refletindo uma tendência observada com clareza nos Estados Unidos. Segundo economistas, as instituições que não se adaptarem aos novos tempos correm o risco de perder profissionais que preferem jornadas flexíveis e semipresenciais. E os efeitos do desabastecimento global começam a impactar a América Latina. O desabastecimento global, gerado por um efeito dominó de diversos fatores macroeconômicos combinados, está afetando a América Latina. A crise é perceptível nos portos e cada vez mais tem sido sentido o impacto em diferentes países. Desde que as restrições à mobilidade e à atividade econômica começaram a ser relaxadas pela pandemia de Covid-19, a demanda por bens e serviços experimentou um crescimento repentino, ao qual fabricantes e transportadoras não têm sido capazes de responder e geraram gargalos em diferentes partes do mundo, especialmente na Ásia e nos Estados Unidos. O colapso dos portos asiáticos está afetando o Brasil, um dos maiores agroexportadores, já que os fertilizantes para o agronegócio vêm especialmente da China, o seu principal parceiro comercial. Embora as análises não indiquem uma crise imediata, o efeito pode ser sentido na safra 2021-2022. Então o Brasil está fechando contratos com outros fornecedores para reduzir uma possível escassez. A escassez de microchips e semicondutores é mais aguda na indústria automobilística mexicana, o principal componente do PIB industrial. E especialistas dizem que isso pode explicar em grande parte a queda trimestral de 0,2% do PIB entre junho e setembro. Segundo Pablo López Sarabia, professor tecnólogo de Monterrey, somos muito mais vulneráveis, pois importamos muitos produtos não apenas da China, mas também dos Estados Unidos. Estudos indicam que as cadeias produtivas não vão se recuperar com a segurança até o final de 2022, quando começa a se normalizar, alertou o professor. Os colombianos, por sua vez, podem enfrentar dificuldades para encontrar alguns presentes de Natal, como brinquedos, destilados, produtos eletrônicos e eletrodomésticos, mas o que eles vão sentir acima de tudo é um aumento nos preços, segundo especialistas. O congestionamento em portos como o de Los Angeles, nos Estados Unidos, também afetou as importações e as exportações, assim como operações que demorariam em torno de 40 dias e agora demoram mais de 75 dias.
Por isso, muitas operações, especialmente café e açúcar, foram transferidas para Cartagena, no Caribe, para tentar cumprir com os compromissos. Na Argentina, as empresas sofrem com a falta de insumos. Os armazéns, montadoras, fabricantes de eletrônicos, assim como lojas e fábricas de calçados e máquinas agrícolas, já sentem o impacto da escassez. Marcelo Elizondo, analista econômico internacional, alerta que as mais afetadas são as PMEs, ou seja, as pequenas e médias empresas. Segundo ele, a oferta é menor de fretes e o aumento dos preços de transporte implicam em um agravamento dos problemas de importação na Argentina, onde as licenças já são restritas. No Chile, a pressão não está vinculada à disponibilidade de produtos, mas nos estoques e nos tempos de espera, principalmente de bens duráveis. Isso tem gerado um forte aumento de preços, principalmente em segmentos que operam com margens menores, como a alta tecnologia, móveis, automóveis, ferramentas elétricas, aparelhos de som e micro-ondas. E a pandemia duplicou a exposição de trabalhadoras e trabalhadores espanhóis à sobrecarga de trabalho. Essa e outras notícias no próximo bloco. A pandemia duplicou a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras espanhóis a condições de alta tensão, nome que define uma situação de sobrecarga de trabalho associada à falta de autonomia para o desempenho da tarefa laboral, explica o estudo Condições de Trabalho, Insegurança e Saúde no contexto do Covid-19 do Instituto Sindical do Trabalho, Ambiente e Saúde. A situação de alta tensão foi percebida por 22% dos trabalhadores em 2016, enquanto na pandemia houve 45% dos trabalhadores expostos a essa situação, de acordo com os resultados do estudo. O secretário-geral da CSA, Rafael Freire, recebeu Roberto Baradel, líder argentino da CTA dos Trabalhadores na sede continental da CSA. Falamos sobre a necessidade das organizações sociais e sindicais se articularem em defesa da democracia, do trabalho e da soberania, disse o secretário-geral da CSA. O México registrou cerca de 173 mil novos empregos formais em outubro. O total até o momento é superior aos números registrados na série histórica desde o início da pandemia. O Instituto Nacional de Seguridade Social indicou que a inclusão por meio do trabalho formal reforça a proteção de trabalhadoras e trabalhadores mexicanos. E um menino colombiano participou da COP26. Francisco Vera nasceu há apenas 12 anos em Villeta, um município próximo a Bogotá, e ficou conhecido no Senado colombiano em 2019, quando tinha apenas 10 anos, onde pediu à classe política que tomasse consciência dos danos que causamos ao meio ambiente e legislassem para a vida. Desde a cúpula do clima em Glasgow, Francisco disse: Me gusta que os jovens los integrem como uma voz da hora e que possam influenciar. Que é preciso incluir as crianças e que também tenham um pensamento crítico e argumentos bem estruturados, assim como uma forma de pensar diferente dos adultos. Os adultos, segundo ele, estão construindo uma sociedade para eles mesmos, a partir da sua maneira de ver, e não desde a perspectiva das crianças. Agora ele participa da sua primeira COP, na qual conheceu a ativista Greta Thunberg e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que apelou aos jovens para estabelecer mecanismos de participação e assim pressionar governos e empresas. Segundo Francisco, não há como desvincular as pautas ambientais das sociais. O veganismo é um exemplo, porque as pessoas dizem que há pessoas que não se convencem porque comem carne. Mas na Colômbia, as pessoas não decidem se comem ou não. Comem o que podem, porque às vezes sequer têm uma refeição por dia, explica Francisco. E acrescenta que isso nos faz sentir e refletir um pouco como a justiça social tem a ver com a justiça climática. Sem justiça social, não há justiça climática e vice-versa. Francisco recebeu os parabéns até da alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e tem uma legião de seguidores nas redes sociais. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.